Brasil, localmente /BASEIW/B, oficialmente República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial, equivalente a 47,3% do território sul-americano, 2,6 em população 1011, com mais de 210 milhões de habitantes. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta 12, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Sua atual Constituição, promulgada em 1988, concebe o Brasil como uma república federativa presidencialista nova formada pela união dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 5.570 municípios. 913 Nota 1. Banhado pelo Oceano Atlântico, o Brasil tem um litoral de 7.491 km 12 e faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador, sendo limitado a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa, a noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia e Peru, a sudoeste pela Argentina e Paraguai e ao sul pelo Uruguai. Vários arquipélagos formam parte do território brasileiro, como o Atol das Rocas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, o único destes habitado por civis, e Trindade e Martim Vaz. 12 O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos. 12. O território que atualmente forma o Brasil foi oficialmente descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, em expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores como Antônio de Herrera e Pietro de Anguera, o encontro do território teria sido 3 meses antes, em 26 de janeiro, pelo navegador espanhol Vicente Yanis Pinzón, durante uma expedição sob seu comando. A região, então habitada por indígenas ameríndios divididos entre milhares de grupos étnicos e linguísticos diferentes, cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, e tornou-se uma colônia do Império Português. 15 O vínculo colonial foi rompido, de fato, quando em 1808 a capital do reino foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, depois de tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte invadirem o território português. 16 Em 1815, o Brasil se torna parte de um reino unido com Portugal. Dom Pedro I, o primeiro imperador, proclamou a independência política do país em 1822. Inicialmente independente como um império, período no qual foi uma monarquia constitucional parlamentarista, o Brasil tornou-se uma república em 1889, em razão de um golpe militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, embora uma legislatura bicameral, agora chamada de Congresso Nacional, já existisse desde a ratificação da primeira Constituição, em 1824. 16 Desde o início do período republicano, a governança democrática foi interrompida por longos períodos de regimes autoritários, até um governo civil e eleito democraticamente assumir o poder em 1985, com o fim da ditadura militar. O PIB nominal brasileiro é o 12º maior do mundo, e o 8º por paridade do poder de compra, PPC. 5 O país é um dos principais celeiros do planeta,
sendo o maior produtor de café dos últimos 150 anos. 18 é classificado como uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial. 19 e um país recentemente industrializado, que detém a maior parcela de riqueza global da América Latina. Como potência regional e média. 20 A nação tem reconhecimento e influência internacional, sendo que também é classificada como uma potência global emergente. 21 E como uma potencial superpotência por vários analistas. 22 É membro fundador da Organização das Nações Unidas, ONU, G20, BRICS, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, União Latina, Organização dos Estados Americanos, OEA, Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, Mercado Comum do Sul, Mercosul, e da União de Nações Sul-Americanas, UNASUL. As raízes etimológicas do termo Brasil são de difícil reconstrução. O filólogo Adelino José da Silva Azevedo postulou que se trata de uma palavra de procedência celta, uma lenda que fala de uma terra de delícias, vista entre nuvens, mas advertiu também que as origens mais remotas do termo poderiam ser encontradas na língua dos antigos fenícios. Na época colonial, cronistas da importância de João de Barros, Frei Vicente do Salvador e Pero de Magalhães Gandavo apresentaram explicações concordantes acerca da origem do nome Brasil. De acordo com eles, o nome Brasil é derivado de pau-brasil, designação dada a um tipo de madeira empregada na tinturaria de tecidos. Na época dos descobrimentos, era comum aos exploradores guardar cuidadosamente o segredo de tudo quanto achavam ou conquistavam, a fim de explorá-lo vantajosamente, mas não tardou em se espalhar na Europa que haviam descoberto certa ilha Brasil no meio do Oceano Atlântico, de onde extraíam o pau-brasil, madeira cor de brasa. 23 Antes de ficar com a designação atual, Brasil, as novas terras descobertas foram designadas de Monte Pascoal, quando os portugueses avistaram terras pela primeira vez, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Nova Lusitânia, Cabralha, Império do Brasil e Estados Unidos do Brasil. 24 Os habitantes naturais do Brasil são denominados brasileiros, cujo gentílico é registrado em português a partir de 1706-25 e se referia inicialmente apenas aos que comercializavam pau-brasil. Estima-se que os primeiros seres humanos tenham ocupado a região que compreende o atual território brasileiro há cerca de 60.000 anos. 29 Quando encontrada pelos europeus em 1500, a América do Sul tinha sua costa oriental habitada por cerca de 2 milhões de nativos, do norte ao sul. 30-31 A população ameríndia era repartida em grandes nações indígenas compostas por vários grupos étnicos entre os quais se destacam os grandes grupos Tupi-Guarani, Macro-G e Aruaqui. Os primeiros eram subdivididos em Guaranis, Tupiniquins e Tupinambas, entre inúmeros outros. 32 Os Tupis se espalhavam do atual Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte de hoje. 32 Sendo a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador e decorrentemente a de maior presença, com influência no mameluco, no mestiço, no luso-brasileiro que nascia e no europeu que se fixava. 33 As fronteiras entre estes grupos e seus subgrupos, antes da chegada dos europeus, eram demarcadas pelas guerras entre os mesmos, oriundas das diferenças de cultura, língua e costumes. 34 Guerras estas que também envolviam ações bélicas em larga escala, em terra e na água, com a antropofagia ritual sobre os prisioneiros de guerra. 35
Embora a hereditariedade tivesse algum peso, a liderança era um status mais conquistado ao longo do tempo, do que atribuído em cerimônias e convenções sucessórias. 36. A escravidão entre os índios tinha um significado diferente da escravidão europeia, uma vez que se originava de uma organização socioeconômica diversa, na qual as assimetrias eram traduzidas em relações de parentesco. Embora supostamente o português Duarte Pacheco Pereira 38 e o navegador espanhol Vicente Yanes Pinzon tenham sido os primeiros europeus a chegar à terra agora chamada de Brasil, cuja viagem de Pinzon terá sido documentada ao atingir o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. O território foi reivindicado por Portugal em 22 de abril do mesmo ano, com a chegada da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro, no atual estado da Bahia, em função do Tratado de Tordesilhas. 1539. A colonização do Brasil foi efetivamente iniciada em 1534, quando João III dividiu o território em 14 capitanias hereditárias 40-41, mas esse arranjo se mostrou problemático, uma vez que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperarão. Então, em 1549, o rei atribuiu um governador-geral para administrar toda a colônia. 41-42 Os portugueses assimilaram algumas das tribos nativas 43 enquanto outras foram escravizadas ou exterminadas por doenças europeias para as quais não tinham imunidade 44-45 ou em longas guerras travadas nos 2 primeiros séculos de colonização, entre os grupos indígenas rivais e seus aliados europeus. 46, 47, 48. Em meados do século XVI, quando o açúcar de cana tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil, 49 os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados nos mercados de escravos da África Ocidental. 50-51 Assim, estes começaram a ser trazidos ao Brasil, inicialmente para lidar com a crescente demanda internacional do produto, naquele que foi denominado ciclo do açúcar. 52-53. Ignorando o Tratado de Tordesilhas de 1494, os portugueses, através de expedições conhecidas como bandeiras, paulatinamente avançaram sua fronteira colonial na América do Sul, para onde se situa a maior parte das atuais fronteiras brasileiras. 54-55 Tendo passado os séculos XVI e XVII defendendo tais conquistas contra potências rivais europeias. 56 Desse período destacam-se os conflitos que rechaçaram as incursões coloniais francesas, no Rio de Janeiro em 1567 e no Maranhão em 1615, e que, após o fim da União Ibérica, expulsaram os holandeses do Nordeste, na chamada Insurreição Pernambucana, sendo o conflito com os holandeses parte integrante da Guerra Luso-Holandesa. 56-57